Querido irmão e irmã, você que partilha comigo todos os dias esse momento para escutarmos a palavra de Deus, desejo a você muita paz e alegria ao seu coração. Hoje, terça-feira, 11 de agosto, mais uma oportunidade para louvarmos a Deus, para bendizermos o Deus da vida. Quero agradecer porque você nos escuta, pedir que você compartilhe este áudio, motive as pessoas a se inscreverem no nosso canal de evangelização da nossa paróquia. Hoje, dia 11, é dia de Santa Clara de Assis, uma santa de grande importância para a vida da igreja. Falando um pouco da vida de Santa Clara, Clara, ela é originária de Assis, conheceu seu conterrâneo Francisco aos 18 anos. Entusiasmada pela espiritualidade e pelo estilo de vida de Francisco, tentou segui-lo. Em 1212, fugiu de casa e recebeu na Porciúncula a pobre veste dos franciscanos. A família, porém, não lhe dava paz, pelo que era obrigada a fugir de mosteiro a mosteiro. Finalmente encontrou abrigo em São Damião, a igreja em decomposição, onde o crucifixo falou a Francisco. Francisco, reforma a minha igreja, foi o que o crucifixo disse a Francisco. E onde Clara formará sua comunidade, a Ordem das Damas, dos Pobres ou Clarissas. Duas irmãs de Clara, as irmãs de sangue, a seguiram. Inês, mais tarde canonizada, que também teve que fugir de casa, e Beatriz. A própria mãe de Clara terminará seus dias em São Damião, junto à Ordem de Clara. Clara e sua comunidade se dedicarão à contemplação dentro da mais absoluta pobreza. Alguns dias antes de morrer, ela conseguiu a aprovação de uma regra muito próxima à que Francisco conseguiu fazer aprovar para os seus frades. Ela morreu em 1253 e em 1255 já estava canonizada. Foi um processo de canonização rápido, devido ao estilo de vida e ao tanto ensinar de santidade demonstrado ainda em vida. Muito bem, vamos escutar o evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 18. E aí vão ser vários versículos, do 1 ao 5, depois do versículo 10, depois do 12 ao 14, que diz: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou a criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que nenhum desses pequeninos se percam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, minha irmã, para o nosso crescimento espiritual, sobretudo no contexto bíblico, que deve ser a nossa fonte de inspiração e alimento preparatório para vivermos como discípulos, bons discípulos e missionários. Então é bom que aprendamos cada vez mais na palavra de Deus. O capítulo 18 de São Mateus, do qual lemos alguns versículos, contém um discurso comunitário, eclesial ou eclesiológico do Evangelho de Mateus. A pergunta por quem é o maior parece inevitável quando o assunto é a vida em comum, necessária para a realização do ser humano, que é um animal político ou animal social, como disse Aristóteles. Então, a palavra do Filho, que faz filhos e filhas, se realiza na comunidade dos irmãos e irmãs. É o reino do Pai. O reino do Pai se realiza na fraternidade entre os filhos e filhas.
O amor ao Pai se concretiza no amor aos irmãos e irmãs. E o amor aos irmãos e irmãs tem seu fundamento no amor do Pai. Portanto, tudo sai do Pai por meio da palavra do Filho e retorna ao Pai por meio do amor que nós partilhamos uns com os outros. No capítulo 18, neste capítulo 18, nós temos o quarto discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus. E este discurso tem a seguinte estrutura: fala da comunidade cristã, que não é formada por grandes, mas por pequenos. É lá no capítulo 18, os versículos do 1 ao 11. Também formada por perdidos, capítulo 18, versículo do 12 ao 14. Formada por pecadores, capítulo 18, do versículo do 15 ao 18. Pecadores perdoados, que por sua vez perdoam. A força da comunidade é a oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, que assim garante a sua presença no meio dos discípulos, como vai nos assegurar os versículos do 19 ao 20 do capítulo 18. As palavras-chave do capítulo são criança, pequeno, que se escandalizam e se desprezam e se perde, irmãos, que peca, que deve ser advertido e perdoado. E o tripé é justamente esse: criança, pequeno e irmão. O discurso comunitário coloca as vigas mestras da vida comum. Segundo Jesus, o que une não é a grandeza moral, social ou jurídica, real ou presumida, mas a pequenez que o filho acolhe e acolheu e acolhe. O que mantém a união não é a vida impecável e perfeita dos cristãos, mas o perdão sempre dado de novo, de novo, de novo e recebido. Na comunidade que é feita por Deus, mas é feita de homens, a comunidade que é feita por Deus, mas feita de homens, arde tudo: mesquinharia, escândalos, debilidades, pecados. Não se pressupõe nem pessoas melhores, nem um mundo melhor, porque o mal não é obstáculo para o bem. Pode ser uma provocação para que o bem mostre todas as suas potencialidades. A misericórdia sempre se sentiu irresistivelmente atraída pela miséria, fosse essa qual fosse. Os limites, os nossos e os dos outros, precisam ser acolhidos por nós e pelos outros, para serem enfrentados e eventualmente superados. Quando não aceitos, tornam-se motivo de defesa e agressão, de violência e divisão. Quando aceitos, porém, tornam-se lugar de alegria, de amor, de entendimento, de comunhão. Tudo depende do espírito com que encaramos e vivemos os limites. O espírito de morte leva à guerra e às guerras maiores ou menores. O espírito de Deus leva ao respeito e o respeito à comunhão. O capítulo 18 mostra, enfim, que o objetivo da ação do Filho é justamente a comunidade, onde somos irmãos porque filhos do Pai e filhos porque irmãos. A fraternidade é a cara do reino de Deus na terra e a comunidade as cores desta cara. Só a fraternidade e a fraternidade aberta a todos pode mostrar ao mundo que Deus é Pai e Pai de todos e de todas. No centro da comunidade, como valor absoluto, está aquele que se fez último e servo de todos. O Filho encarnado na pequenez do profeta de Nazaré. O Senhor crucificado, revelação do Deus amor, que se fez humilde e pequeno para acolher os pequenos e os últimos. Por isso, a importância de entendermos cada vez mais o sentido de vida e a importância da vivência em comunidade. E os limites desta vida em comunidade que é próprio do ser humano. Porque, como dizemos e novamente lembramos, a comunidade ela é feita por Deus, mas de pessoas. E essas pessoas que somos nós, temos as nossas fragilidades. Dias maiores, dias menores, mas temos as nossas fragilidades. E uma delas, até necessária para a organização social, é preciso saber o seu lugar na sociedade. Então, talvez, quando nós escutamos esse evangelho, qual é o maior no reino dos céus? A gente pode entender, a primeiro modo, como algo só aparentemente negativo.
mas todos nós temos e despertamos dentro de nós esse desejo de saber o lugar que nós ocupamos de verdade, a posição que nós ocupamos. O problema se dá quando nós nos envaidecemos quando estamos em posições melhores do que os outros. Em vez de, estando numa posição melhor, nós podemos servir melhor os nossos irmãos, nos colocar melhor à disposição da messe e assim transmitir melhor a graça de Deus aos irmãos e irmãs. Porque, como nos ensina Jesus, ele não quer que nenhum dos seus se perca. Assim como aquela pessoa que tem as 100 ovelhas, mas uma está perdida, ele se preocupa com a única que se perdeu, porque que não quer que nenhum se perca. Deus também não quer que nenhum de nós nos percamos. Por isso, dentre nós, os mais pecadores são os mais amados por Deus, é aquele que ele mais espera a conversão. Que nós saibamos nos compreender, nos amar, viver em comunidade, nos acolher e nos perdoar. Muito bem, fique em paz. Obrigado por você nos escutar aí. Lembrando, às 18 horas de hoje, missa na praça da Igreja Matriz. Às 19 horas, lá na Igreja São Lucas, a missa da família, com consagração às famílias. Fique em paz. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.